Eles estão querendo ampliar mais uma possibilidade de interrupção de gravidez no Brasil. Estou fazendo esse vídeo aqui para ser mais um desabafo contra pessoas que eu fico pensando. Será que elas não têm amor? Será que elas não conseguem enxergar o valor de uma vida, de uma criança dentro da barriga de uma mãe? Estão querendo ampliar ainda mais as hipóteses nesse país de interrupção de gravidez. E aí a gente não pode calar. A gente não pode fechar a boca porque nós temos que aparecer aqui e por isso que eu peço o seu apoio para curtir esse vídeo, para compartilhar, para espalhar essa mensagem, esse desabafo. Um pessoal que parece que nesse país não tem com o que se preocupar e ficam aí tentando agora contra a vida das nossas criancinhas, que ainda não tem nem condição de falar, de se defender. E por isso que eu quero ser aqui essa voz, essa pessoa que vem falar em nome dessas criancinhas que podem ter a vida interrompida se nada for feito. É algo real, é algo que já está acontecendo. Se nós não fizermos nada, isso vai virar rotina. Sabe o que aconteceu? A Justiça do Estado de São Paulo, já no mês de março, a Justiça de São Paulo disse assim: a mulher foi ter relação com o homem. Aí o homem, na malandragem, tirou o preservativo na hora da relação íntima. Resultado, a Justiça disse: essa mulher pode interromper a gravidez nessa situação. É isso mesmo que eu estou querendo dizer para você, mas aí pode ter um monte de gente que vai dizer: ah, mas ela não queria essa gravidez, é direito dela interromper a gravidez. E eu vou trazer nesse vídeo aqui um desabafo em nome da criança. Por quê? E a criança? E o direito à vida dela? Onde que fica? Onde que fica o direito dessa criança nascer? Por causa de uma relação íntima de duas pessoas que não são corajosas, que não são homens e mulheres suficientes para se responsabilizarem pelo risco de uma relação íntima. Vou falar desse assunto aqui agora para você, vou fazer esse desabafo. Curte aí esse vídeo, compartilhe essa mensagem, vamos fazer isso chegar a mais pessoas. Não vamos calar a boca não, gente. A bancada feminina do PSOL, lá em São Paulo, na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa, entrou com uma ação para autorizar os hospitais de São Paulo a interromperem a gravidez quando houver o tal do stealthing. O que é isso? A mulher vai ter relação com o homem, de maneira fraudulenta. Isso já é crime desde 2009. Tira o preservativo e faz o ato ali, engravida a mulher. O que a Justiça de São Paulo autorizou em sede liminar graças à ação dessa galera do PSOL? A Justiça, a juíza, deu a liminar autorizando o Centro de Referência da Saúde da Mulher lá em São Paulo a fazer o procedimento de interrupção de gravidez quando houver o tal do stealthing. A mulher chega no hospital: olha, eu estava lá com o fulano de tal, fomos ali para a nossa relação íntima, em determinado momento ele tirou o preservativo, fez o ato e agora eu estou grávida. Não quero essa criança não, temos que tirar a criança. Nesse caso, a juíza, a doutora Luísa Barros Rosas Verrote, autorizou em sede liminar. Pode fazer sim. A mulher tem o direito de interromper a gravidez nessa hipótese. E aí tem um monte de desdobramentos em torno dessa decisão que eu quero sim falar aqui nesse vídeo. Desabafar. Porque é gente poderosa que está por detrás disso. A Justiça. E aí, quem que vai abrir a boca para poder falar? A primeira coisa que me chama a atenção e a primeira coisa que precisa ser falada é a dificuldade de se provar algo em torno disso. De se provar que houve de fato o stealthing. Isso porque, vamos imaginar, a mulher tem uma relação íntima, daí decorre uma gravidez. E aí a mulher não quer ter aquela gravidez. Ela pode muito bem chegar até o hospital e dizer: olha, foi um caso de stealthing. E não está nem aí com o parceiro que vai responder criminalmente por isso. Ela só não quer ter a criança. E do jeito que muitas mulheres nesse país, não estou falando de todas, mas muitas, estão sendo irresponsáveis nas suas relações íntimas. Daqui a pouco, se essa moda pegar, daqui a pouco a mulherada que não quer ter responsabilidade decorrente de uma relação íntima vai fazer o quê? Tem relação, não quer a criança, vai chegar para o hospital, vai alegar: não, foi stealthing. Eu não queria, o cara tirou o preservativo. Tava numa festa, tava no bem bom. Como diria Ratinho, né? Tá ali virando o zoinho. Quer nem saber. Não usa preservativo, depois engravida.
artimanha. O que vai fazer? Vai chegar lá no hospital e falar, não, foi stealthing. Quem que foi o cara? Nem sei, mas o cara tirou. E aí, você vai fazer o quê? A justiça já está liberando. Os hospitais vão ser obrigados, porque a ação do pessoal é justamente para obrigar os hospitais a fazerem a retirada, a interrupção da gravidez nessas circunstâncias. O hospital vai ser obrigado. A vítima alegou. Foi stealthing. Pronto, o hospital tem que fazer. Tem uma série de procedimentos? Tem, mas é muito mais fácil para a mulher conseguir a interrupção da gravidez nessas hipóteses. Então, o meu primeiro argumento contrário é essa dificuldade de se provar quem que estava lá da justiça, do hospital, para saber se realmente foi stealthing ou não. A juíza, será que o desembargador, a juíza está lá para dizer não foi, realmente eu vi, tirou? Quem que está lá junto com o casal, numa relação íntima, entre quatro paredes? Quem está lá para dizer se foi realmente ou não? Então a dificuldade de provas é muito grande. Afinal de contas, você acha que vai ter alguém lá para testemunhar se aconteceu o stealthing ou não? Se o camarada tirou o preservativo na hora H ou não? É só a palavra da mulher e a palavra do homem. No mais das vezes não tem testemunha. E aí eu pergunto para você. Você concorda comigo? Deixa no comentário. Você está acompanhando o meu raciocínio? Será que eu estou maluco nessas minhas considerações? Não tem testemunha. Na dúvida, quem que vai pagar a conta? A criança? A criança que vai pagar o preço? A criança que vai pagar o pato por causa dessa relação íntima entre um homem e uma mulher? É lógico que na dúvida deve prevalecer o direito à vida da criança. É uma situação que não tem testemunha, é uma situação que ninguém viu, não tem como falar, não é um juiz, não é um médico, não é enfermeira, não é assistente social, não é psicóloga, ninguém estava lá para saber se a mulher está falando a verdade ou não. Você duvida do que eu estou falando? Presta atenção. Olha só, se a Justiça de São Paulo libera, se São Paulo libera, daqui a pouco os outros estados copiam essa moda, daqui a pouco isso vira rotina no Brasil. Você tem dúvida de que muitas mulheres vão se aproveitar dessa benesse, dessa possibilidade, simplesmente para interromperem gravidezes que elas não querem, usando uma desculpa, uma artimanha, quando na verdade não aconteceu stealthing coisa nenhuma. Você tem dúvida? Coloca no comentário. Será que eu tô maluco? Coloca no comentário. Você acha que isso não vai acontecer no Brasil, numa situação que não tem como comprovar? Ninguém viu. Você acha que não vai ter mulher que vai ter capacidade de chegar no hospital? Olha, eu fui vítima aqui de um crime lá, o cara atirou, sabe? A mulher fez porque quis, não usou preservativo porque quis. Mas aí vem uma gravidez. Se essa interpretação for ampliada no Brasil, você não acha que vai ter mulher que vai ao hospital mentindo, distorcendo os fatos simplesmente para se livrar de uma gravidez indesejada? Então a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Eu, no lugar dessa juíza, eu não teria coragem de dormir à noite, imaginando que eu dei uma decisão que está autorizando vidas indefesas, inocentes, puras, serem interrompidas, serem tiradas de forma fria, de forma cruel, sem que a criancinha possa dizer, não, eu quero viver, eu não tenho direito, ninguém me defende. Eu fico imaginando, com todo respeito, excelência, meritíssima juíza, como que a senhora dorme e coloca a cabeça no travesseiro à noite sabendo que a senhora está sendo responsável por vidas de criancinhas que estão partindo? Porque é uma vida, gerou a concepção, já é uma vida, já tem um coraçãozinho. Só uma mãe que já foi fazer uma ultrassom e ouviu o barulhinho do coração da criança, tuc, 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 sabe que aquilo é uma vida, sabe que ali tem uma vida. A senhora não é mãe, a senhora não é filha. A senhora não sente nada quando a senhora dá uma canetada dessa? Não dói na sua consciência, juíza? Excelência, com todo respeito, como é que a senhora dorme à noite sabendo que aquele coraçãozinho, tuc, 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 que não tem nada a ver, que não tem culpa da irresponsabilidade de ninguém, tá partindo sem poder gritar, eu quero viver, sem ter a chance de poder escolher pela vida? Então, na dúvida, é verdade? Não é verdade? A mulher está mentindo
a mulher está falando a verdade na dúvida. O indúbio pró o quê? Pró a criança, pró a vida, pró a gestação. Se é difícil provar, então vamos defender os direitos da criança. Será que é difícil pensar assim? Será que eu estou ficando maluco? Esse país, gente! Agora vão tirar a vida das nossas criancinhas como se não fosse nada. Como se fosse apenas um objeto, um animal que você vai lá e tira, e joga fora, e taca fora, e joga no lixo, e tá tudo certo. Isso não pode acontecer. Eu fico indignado com isso. Será que eu tô ficando maluco? Será que só eu penso assim? Não podemos admitir essas práticas violentas, vis, práticas desumanas, cruéis, irresponsáveis, nojentas, horrendas. O que querem fazer com essas criancinhas? E tem mais. Vou falar uma verdade. Vou até mudar o ângulo da minha câmera aqui. Verdade seja dita. Antigamente, antes dessa irresponsabilidade que predomina hoje entre os nossos jovens, entre as mulheres, muitas delas, não estou falando de todas, ainda tem gente boa. Sabe, no tempo da minha tataravó, da minha bisavó, da minha mãe, da minha avó, a mulher tinha uma relação. Nascia uma criança, não planejou, não estava planejando, não queria essa criança, e infelizmente a criança veio. Na época da minha avó, as mulheres, mesmo que não queriam a gravidez, mas quiseram ter a relação, assumir o risco. Então elas eram mulheres de fibra de verdade. Tive relação, fui para a cama com alguém, nasceu uma criança mesmo que eu não queria. Agora eu tenho que ser mulher, de assumir essa criança, de criar essa criança, ainda que eu não planejei, ainda que eu não quis. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? A mulher e o homem, quando eles vão para a cama, vão virar o zoinho, vão para aquele momento, a mulher sabe, ela sabe do risco. Vai usar preservativo? Vai usar. Preservativo falha, pode falhar. O contraceptivo pode falhar e pode nascer uma criança. Então, quando a mulher assume o risco de ir para a cama com alguém por livre e espontânea vontade, porque quis, ela assumiu o risco de nascer uma criança daquela relação. Pode estourar o preservativo na hora, ou pode o camarada, sim, na malandragem, na surtina, cometendo um crime. É crime, ele vai responder por isso. Tirar o preservativo na hora H. Isso pode acontecer. Mas a mulher que sabe do valor, da importância de uma vida, jamais vai abandonar aquela criança. Por quê? Porque ela assumiu o risco. Ela não teve a capacidade de ir para a cama. Agora que tem a responsabilidade de assumir a consequência. Isso podia acontecer. Ninguém obrigou que ela fosse. Ninguém a levou forçada. Ela foi para lá sabendo que poderia acontecer. O preservativo podia estourar, podia acontecer alguma coisa ali. Agora, só porque, não, mas nesse caso aí foi um crime, a juíza está dizendo que é comparado ao estupro. Doutora, com todo respeito, estupro é quando não há consentimento, é quando a mulher é forçada, é quando ela não quer a relação. Nesse caso, ela não queria o filho, mas ela não foi forçada. Ninguém levou a mulher lá para dentro do quarto na marra, forçada. Ela foi porque ela quis. E sabendo dos riscos. Então aqui, agora, com todo respeito a quem pensa diferente, se foi para lá, se foi virar o zoinho, querendo, sabendo do risco, que tem a responsabilidade de assumir a consequência que vem daí. Que seja mulher, que seja homem. Toda vez que alguém vai para a cama com alguém, está assumindo um risco de nascer uma vida dali. Então a resposta é bem simples. Não quer assumir o risco, não quer ter esse risco, não quer ter essa responsabilidade, então não vai. Não faz. Não faz. Quer fazer, quer aprontar, quer viver a vida, meu corpo, minhas regras, minha liberdade, mas não quer assumir as consequências. Muito se fala em direito, muito se fala em liberdade, muito se fala em eu quero pra mim. Se foi mulher e foi homem para ir pra cama, se foi mulher tem que ter responsabilidade. Mas eu não queria essa gravidez. Tudo bem, você não queria.
O camarada vai responder criminalmente por ter tirado, mas a mulher sabia do risco. Agora, não é uma vida inocente, não é uma vida de um ser inocente, totalmente inocente, que vai pagar o preço da irresponsabilidade. E eu vou mais longe. Agora vamos falar do ponto de vista do direito. Pacto de San José da Costa Rica, Código Civil Brasileiro, artigo 2º, garantem os direitos do nascituro desde a concepção. Pacto de San José, o direito à vida deve ser protegido desde a concepção, desde o momento em que há concepção do feto que é gerado ali. A mãe que já fez um ultrassom sabe do que eu estou falando. Eu volto a dizer, desde o momento em que aquele coraçãozinho começou a bater, existe uma vida ali dentro e desde esse momento essa vida precisa ser protegida. Então eu faço um clamor para a sociedade e volto a dizer, escreve nos comentários a sua opinião, vamos fazer esse vídeo circular, porque a minha intenção aqui é fazer esse vídeo chegar ao ouvido do máximo possível de pessoas e de autoridades, porque, senão, essa decisão que nasceu em São Paulo, daqui a pouco ela vai para todo o estado de São Paulo, todos os hospitais vão ter que fazer o procedimento. Quando a mulher alegar que houve stealthing, lá de São Paulo vai para o Rio de Janeiro, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, daqui a pouco o Brasil inteiro está permitindo interrupção de gravidez na hipótese do stealthing. Hoje, a lei autoriza quando? Quando há estupro, quando a mulher corre risco de perder a vida por conta da gravidez ou quando a criança que está sendo gerada, ela tem algum problema de anencefalia, ou seja, o cérebro não está se desenvolvendo corretamente. Essas são as 3 hipóteses, mas nesse caso aqui a juíza disse não. Vamos interpretar isso de forma mais abrangente. O stealthing é uma espécie de estupro, é uma violência contra a mulher. Olha só o que a juíza diz em determinado trecho aqui, ó. A magistrada também destacou que a falta de unidade de saúde de referência para a realização do procedimento representa risco de inúmeras gestações indesejadas decorrentes de violência prosseguirem, com drásticas consequências à saúde física e mental da mulher. Maravilha, excelência, a senhora está preocupada com um local adequado para fazer o procedimento de interrupção de gravidez. A senhora está alegando que é um grave risco à saúde física e mental da mulher. A mulher que foi livremente fazer o que ela foi fazer. Volto a dizer, volto a bater na mesma tecla. Saúde física e mental da mulher. Meu corpo, minhas regras. Isso tudo para mim, com todo respeito, é um baita de um mimimi. Por quê? Ela foi para a relação íntima sabendo do risco. Cadê a responsabilidade? Ela foi, ninguém a pressionou, ninguém a forçou, ela foi porque quis, sabendo do risco. Agora vem alegar, tem que cuidar da saúde física. Tem que cuidar da saúde mental, a mulher não queria, agora está deprimida. Tudo bem, eu sei que existem casos e casos, a mulher pode ficar bem abalada, mas volto a dizer, não quer passar por isso? Não quer passar por esse constrangimento? Então não assuma o risco, não tenha relação, não se envolva. Volto a dizer, não quer passar por esse problema de saúde física e mental? Não assuma o risco. E aqui, a juíza, com todo respeito, está preocupada com a saúde física e mental da mulher. E a saúde da criança? Não é a saúde da criança? Nós estamos falando da vida da criança. Nada mais, nada menos do que a vida. A saúde da mulher, você trata, você cura, você faz um acompanhamento psicológico, um acompanhamento com profissionais de saúde. E a criança, quando ela tem a vida interrompida, quem que vai dar a essa criança uma nova vida, uma nova oportunidade? Você já parou para pensar o quanto é cruel? Quantos profissionais, vamos imaginar, ali poderia nascer um médico, um futuro cientista, um futuro Nobel da paz, da ciência, da física, poderia nascer alguém genial. Mas porque a mulher alegou saúde mental, não quer mais aquela gravidez. Tirou, está interrompendo a possibilidade de um alguém, de uma pessoa, de um cidadão, de um ser humano nascer. Você acha que isso é correto? Você acha que isso está certo? Deixa nos comentários para a gente trocar ideia, para a gente falar sobre esse assunto. É importante que os cidadãos de bem desse país falem alguma coisa, porque eu gravo um vídeo desse, eu coloco minha cara a tapa, aí muita gente que concorda comigo assiste, não curte, não deixa o like, não comenta, não faz nada.
Se você concorda comigo, não fica calado. Fala alguma coisa, pelo amor. Escreve aí a sua opinião. Senão daqui a pouco os lacradores, pessoal que pensa a favor dessa decisão, vão escrever aí, vão falar horrores sobre mim. Então, por favor, se você concorda comigo, o mínimo que eu te peço é curte, pelo menos curte esse vídeo, tá? Só que graças a Deus tem gente que tá do nosso lado. Eu não costumo bater palma para político, não. Afinal de contas, eu acho que Brasília, aquilo ali precisa ser totalmente refundado, refeito. Nosso modelo político é uma falácia, tá? Na minha modesta avaliação. Mas quando a gente precisa elogiar, a gente fala. O senador Eduardo Girão protocolou uma ação pública lá no estado de São Paulo para cancelar esses procedimentos de interrupção de gravidez nos casos de stealthing. Parabéns, senador. Nesse caso aqui, ó, o senhor tem as minhas palmas, tá? O senhor, o defensor público Danilo Martins e o Instituto Isabel, que são os autores da ação, para poder cancelar em todo o estado de São Paulo qualquer procedimento de interrupção de gravidez em casos de stealthing. Então, parabéns, essa ação foi protocolada. Essa ação judicial foi protocolada agora no começo do mês de abril, então parabéns. Espero que a justiça seja sensível. Espero que São Paulo cancele, anule, seja sensível à vida das nossas crianças e que esses procedimentos não aconteçam mais em São Paulo, não aconteçam mais em nenhum estado e que as nossas crianças estejam protegidas, acobertadas, respeitadas conforme a Declaração de Direitos Humanos assegura o direito à vida, a Constituição Federal, o direito à vida e não vem com mimimi. Para mim é mimimi. Essa história de que tem que preservar a liberdade da mulher, o corpo da mulher, a saúde da mulher, nesse caso aqui é mimimi. Não me venham com chorumelas, como diria um grande comediante. O assunto é sério, eu sei disso, então é por isso que eu estou falando. Não tem que ter essas chorumelas. Tem que proteger o direito à vida. Enfatizo mais uma vez, você concorda comigo? Se liberar esse negócio aqui, o que vai ter de interrupção de gravidez? O que vai virar? Isso vai virar. Escreve o que eu estou falando. Se liberar, isso vai virar uma prática costumeira. Isso vai virar rotina. Gurizada, vai ter relação íntima à torto e à direita. E hora que a responsabilidade chegar em cima da gravidez, simplesmente, stealthing. Ô seu médico, quero tirar, foi stealth, o cara tirou lá o preservativo. Vai virar mania. Vamos acabar com isso, gente. Você não precisa ter gostado da minha cara, da minha voz, de nada. Mas se você gostou do conteúdo, com todo respeito, já curte aí, se inscreve no canal para não perder conteúdos como esse, tá? E mais importante, nós somos cristãos. Você acha que Deus aprova esse tipo de atitude? Justiça de São Paulo. Senhora juíza, a senhora acha que Deus aprova a interrupção de uma vida diante desse cenário? Simplesmente porque a mulher está negando a responsabilidade e a consequência de algo que ela sabia do risco, que ela foi fazer, que ela se envolveu e agora está correndo da responsabilidade. A senhora acha que Deus aprova? Deus que defende a vida, Deus que entregou o filho dele para nos dar a vida, você acha que Deus vai aprovar uma criancinha ser jogada fora, ser retirada do útero da mãe? De maneira cruel, de maneira desumana. Você acha que Deus aprova? Deus é o defensor da vida, do amor verdadeiro. E não desse amor baseado em libertinagem, nesse amor baseado em essas regras que só servem para um tipo de pensamento, o pensamento da libertinagem. Pode sair por aí, namorar e ficar e beijar e fazer aquilo e daí pronto. E aí a responsabilidade disso ninguém quer. Então tá na hora da gente acordar. Isso aqui é um vídeo também cristão, que você possa refletir sobre essa mensagem. Não saia sem deixar o seu like, sem comentar, sem compartilhar. Vamos espalhar essa mensagem e vamos mostrar que esse país não aprova esse tipo de medida. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.